Você já percebeu como justamente quando algo começa a dar certo, você mesmo puxa o freio? Isso não é acidente, e você precisa entender por quê. Não é sempre algo visível. Às vezes é uma distração repentina, um cansaço inexplicável, uma decisão mal tomada no pior momento possível, um atraso pequeno, mas decisivo. E quando você percebe, tudo aquilo que poderia ter avançado simplesmente travou. Você tenta se explicar. Diz que foi falta de tempo, falta de disciplina, talvez falta de sorte. Mas no fundo, existe uma sensação incômoda que você não consegue ignorar. Parece que foi você mesmo quem atrapalhou. Se isso já aconteceu com você, você não está sozinho. E você não é fraco. Existe algo muito mais profundo acontecendo. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, descobriu algo perturbador. Quando alguém sabota exatamente aquilo que mais deseja, não é porque quer fracassar conscientemente. É porque existe uma parte inconsciente que não concorda com esse sucesso. Essa parte não fala com palavras. Ela se manifesta através de comportamentos, escolhas e repetições. Ela age nos bastidores, enquanto você, conscientemente, acredita estar no controle total. Escute bem isso. Você pode desejar crescer, mudar, evoluir, prosperar. Mas o inconsciente não se importa com seus desejos conscientes. Ele se importa com o equilíbrio psíquico. E muitas vezes, o sucesso representa uma ameaça. Por quê? Porque toda mudança profunda exige uma morte simbólica. Morrer para uma identidade antiga. Morrer para uma imagem familiar de si mesmo. Morrer para um papel que você desempenhou por anos, talvez décadas. E o inconsciente resiste a isso com todas as forças. Porque aquilo que você chama de problema pode ser, para o seu inconsciente, uma zona de segurança. Jung deu um nome a essa força. A sombra. A sombra não é apenas aquilo que é ruim, imoral ou destrutivo. Ela é tudo aquilo que foi rejeitado, reprimido ou não desenvolvido dentro de você. Medos, desejos proibidos, raiva, ambição, vulnerabilidade, poder pessoal. Tudo o que não coube na imagem que você construiu de si mesmo ao longo da vida foi para a sombra. E aqui está o ponto central que pode mudar tudo. Muitas vezes, o seu maior potencial está escondido exatamente naquilo que você aprendeu a negar. Quando você se aproxima de algo que pode realmente mudar sua vida, um novo projeto importante, um relacionamento verdadeiro, uma expressão mais autêntica de quem você é, a sombra desperta. Por quê? Porque mudar de verdade exige integrar partes de você que você passou a vida inteira evitando. E a sombra sempre prefere o conhecido ao verdadeiro. Ela prefere o sofrimento previsível ao crescimento desconhecido. Por isso você procrastina. Por isso você se distrai com coisas irrelevantes. Por isso você cria conflitos onde não precisava existir conflito nenhum. Por isso você desiste quando está perto demais da linha de chegada. Não é preguiça. Não é falta de caráter. É resistência psíquica operando nas profundezas do seu inconsciente. Existe uma fantasia muito comum que precisamos desconstruir agora. A fantasia de que o sucesso vai trazer apenas liberdade, paz e reconhecimento. Mas para o inconsciente, o sucesso também traz exposição, responsabilidade real, risco de rejeição e julgamento, perda de identidade familiar. Pense comigo. Se você crescer de verdade, talvez precise abandonar a narrativa de vítima que te acompanha há anos. Se prosperar, talvez não possa mais culpar o mundo ou as circunstâncias. Se tornar visível, talvez seja julgado. Se for genuinamente feliz, talvez precise abrir mão do sofrimento que, por mais estranho que pareça, te mantém conectado com certas pessoas e padrões. E o sofrimento, escute isso com atenção, pode se tornar uma identidade. Jung observava algo chocante. Muitas pessoas não querem ser curadas de verdade, porque a ferida dá sentido à vida delas. A dor organiza, a dor cria histórias coerentes, a dor justifica a estagnação. Sem ela, surge um vazio assustador. Quem eu sou se não for essa pessoa quebrada? Quem eu sou se realmente der certo? Então, o inconsciente, na sua sabedoria distorcida, cria sabotagens elegantes. Nada muito óbvio. Nada que você possa acusar diretamente. Apenas o suficiente para manter tudo exatamente como está. Você se sente ocupado, mas não produtivo. Motivado, mas inconsistente. Inspirado, mas completamente travado na ação. O ego quer controle, aprovação social e segurança.
O self quer totalidade. E a totalidade inclui partes que o ego não aceita e nunca aceitou. O sucesso verdadeiro, não o sucesso superficial, mas aquele que realmente transforma, não é confortável. Ele exige alinhamento interno profundo. E enquanto houver uma parte sua, escondida nas sombras, que associa crescimento à perda, à punição ou ao perigo, essa parte vai agir contra você. Mesmo que você não perceba conscientemente. Jung tinha uma frase devastadora. Até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Você chama de azar, de bloqueio energético, de fase ruim, de karma. Mas é um padrão. E padrões não são coincidências, são mensagens. Observe sua própria vida com honestidade brutal agora. Quantas vezes você esteve perto de algo importante e de alguma forma inexplicável desviou? Quantas oportunidades você minimizou? Quantos sonhos você adiou dizendo agora não é o momento certo? Quantas vezes você se convenceu de que não era tão importante assim? Isso não é humildade, é medo disfarçado. Medo de se separar da versão antiga de si mesmo. Porque crescer dói. E crescer sozinho dói ainda mais. Ao se tornar quem você pode realmente ser, você inevitavelmente se distancia de pessoas, ambientes e narrativas que não acompanham esse movimento. E o inconsciente sabe disso. Ele sente o peso dessa separação antes mesmo dela acontecer. Por isso, ele prefere te manter em ciclos conhecidos, mesmo que sejam dolorosos, mesmo que sejam limitantes. A dor conhecida sempre parece mais segura que a transformação desconhecida. Mas aqui está a virada que pode mudar tudo para você. A sabotagem não é um inimigo. Ela é um sinal. Um sinal de que você está se aproximando de algo que exige integração real. O erro não é lutar contra a sabotagem com força bruta e disciplina cega. O erro é ignorar o que ela está tentando proteger. Faça essas perguntas a si mesmo agora, com total honestidade. O que exatamente eu perco se isso der certo? Que parte de mim teria que morrer? Que imagem confortável eu teria que abandonar? Talvez você tenha aprendido, em algum momento da sua história, que sucesso gera inveja e ataque, que visibilidade gera punição, que alegria genuína atrai perdas compensatórias. Essas associações não são racionais, são emocionais. E foram formadas muito cedo, provavelmente na infância ou adolescência, quando você ainda estava construindo seus mapas internos de como o mundo funciona. A criança interior observa tudo, e aprende, e grava. Se em algum momento da sua história crescer foi seguido de dor, de abandono, de crítica severa, de inveja destrutiva, o inconsciente aprendeu a associar expansão ao perigo real. Então ele age para te proteger. Mesmo que isso custe sua realização, mesmo que isso custe seus sonhos. Se este vídeo está tocando algo profundo em você, se inscreva no canal agora e ative o sino. Porque o que vem a seguir vai te mostrar exatamente como quebrar esse padrão. E você não vai querer perder isso. Integrar a sombra não é eliminá-la. Não é vencer sobre ela. É ouvi-la com atenção genuína. É reconhecer que existe uma parte sua que tem medo. E que esse medo não é irracional ou infantil. Ele tem história. Ele tem razão de existir. Mas, enquanto você não olha para isso conscientemente, a sabotagem continua operando no escuro, controlando suas escolhas sem que você perceba. A individuação, o processo central em toda a obra de Jung, não é se tornar melhor. Não é se tornar mais produtivo, mais disciplinado, mais admirável. É se tornar inteiro. E ser inteiro significa carregar luz e escuridão. Aceitar que você é complexo, contraditório, imperfeito. Aceitar que você tem medos legítimos, raivas reprimidas, ambições negadas, vulnerabilidades escondidas. O sucesso que não integra a sombra é frágil. É construído em areia movediça. E o inconsciente sempre o derruba, mais cedo ou mais tarde. Por isso, algumas pessoas só conseguem crescer até certo ponto. Elas atingem um teto invisível. E depois disso, algo sempre desmorona. O relacionamento termina, o negócio quebra, a saúde colapsa, a motivação desaparece. Não é azar, não é maldição, é falta de integração psíquica. O inconsciente exige coerência profunda. Ele não permite que você avance levando consigo partes reprimidas demais, negadas demais, sufocadas demais.
Chega um ponto em que é preciso parar de fugir de si mesmo. Parar de fingir que certas partes suas não existem. A pergunta não é mais por que eu sempre falho. A pergunta verdadeira, a pergunta que muda tudo é: o que em mim não quer que eu vença? E por quê? E essa parte assustada e resistente, merece atenção, não punição. Merece escuta, não julgamento. Merece integração, não repressão. Enquanto você tentar vencer contra si mesmo, usando força de vontade contra sua própria psique, você perderá. Sempre. Mas quando você finalmente escuta a resistência, quando você dialoga com ela, quando você entende suas razões, algo fundamental muda. A sabotagem perde força quando é reconhecida, porque aquilo que vem à consciência não precisa mais agir nas sombras, não precisa mais sabotar para ser notado. Talvez você descubra que não quer apenas sucesso externo, você quer permissão interna para existir sem culpa. Sem ter que se justificar, sem ter que pedir desculpas por ocupar espaço. Talvez você perceba que não é o fracasso que te assusta de verdade. É a responsabilidade imensa de ser quem você realmente é. É o peso de não poder mais se esconder atrás de desculpas. O inconsciente não quer sua felicidade superficial. Ele quer sua totalidade, sua inteireza, sua autenticidade radical. E a totalidade começa quando você para de lutar contra aquilo que insiste em aparecer na sua vida, de forma repetida, em diferentes roupagens. A sombra não quer te destruir. Ela quer ser integrada. Ela quer ser reconhecida como parte legítima de quem você é. E só quando isso acontece, quando você para de negar metade de si mesmo, o desejo e a ação finalmente caminham na mesma direção. Só então você para de ser seu próprio inimigo. Até lá, você continuará sabotando exatamente aquilo que mais deseja. Não porque não merece. Não porque o universo está contra você. Não porque você é fraco ou falho. Mas porque ainda não está inteiro o suficiente para sustentar a vida que deseja. E essa é, na verdade, uma boa notícia. Porque significa que a solução não está fora. Em mais técnicas, mais produtividade, mais motivação externa. A solução está em você finalmente se tornar completo. Em você finalmente parar de rejeitar partes de si mesmo. Em você finalmente aceitar que crescer exige morrer para quem você foi. E essa morte, essa transformação, não precisa ser sua inimiga. Ela pode ser o começo da sua verdadeira vida. Jung passou décadas estudando a psique humana. E uma das suas descobertas mais importantes foi esta: você não precisa ser perfeito. Você precisa ser inteiro. E ser inteiro significa abraçar sua luz e sua escuridão. Seu potencial e seus medos. Sua força e sua vulnerabilidade. Quando você faz isso, quando você finalmente integra a sombra ao invés de lutar contra ela, a sabotagem para. Não porque você se tornou forte demais para falhar, mas porque você se tornou consciente demais para se trair. A pergunta agora é: você está pronto para esse encontro? Você está pronto para olhar nos olhos daquela parte sua que tem sabotado tudo e finalmente entendê-la? Porque quando você estiver, tudo muda. E o que você deseja finalmente deixa de ser algo que você persegue e se torna algo que você simplesmente é. Se este vídeo tocou algo profundo em você, deixe um like agora. E nos comentários, me conta, qual parte da sua vida você percebe que está sendo sabotada? Às vezes, só de nomear isso, você já começa o processo de integração. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento profundo, baseado em psicologia real, não em autoajuda superficial, você encontra mais vídeos aqui no canal. Obrigado por assistir até o final. Isso diz muito sobre você. Até o próximo vídeo.